E agora estamos recebendo aqui em nosso estúdio o Carlos Alberto Klein. Ele é ator, autor e diretor da CIA Curto Arte. E também estamos recebendo o Cristiano Schenkel, que é ator e produtor da companhia também. E nós vamos conversar com ele sobre o novo espetáculo que eles estão fazendo, que é a Tio Taps, a Caçada Final. Bom dia, moçada. Bom dia, muito bom dia. Quero dizer que é um prazer receber vocês aqui em nossos estúdios, a atenção que vocês dispensaram para a Web TV Sul. E eu vou começar contigo então, Carlos, falando sobre a origem desse espetáculo. Esse espetáculo já é a segunda parte, a segunda fase, né? Isso. Gostaria que você falasse também do primeiro espetáculo, como é que tudo iniciou. Muito bem. Nós somos a companhia Curto Arte da Cidade dos Irmãos, estamos 26 anos na estrada, né? E temos um trabalho de pesquisa sobre a questão da imigração alemã no Brasil, tentando sempre aproximar ao máximo a pesquisa com a comédia, com a questão social, enfim, tentando juntar esse processo de trabalho. A primeira versão, que é o Esperando Tio Taps, ele foi escrito em 2007 e ficou em cartaz até 2014. Esse espetáculo ele surge, na verdade, através de um grande amigo meu, que é o Flávio Scholas, que é um grande artista plástico conhecido na Alemanha, em todo o país, que faz um trabalho sobre o êxodo rural nesse país afora, sobre a imigração alemã, através dos seus quadros. É muito conhecido. E um dia eu conversei com ele e disse: pá, Betinho, tu tem que escrever algo sobre o Tio Taps, que o Tio Taps está sumindo. E isso não é legal, porque, poxa, o Tio Taps foi nos anos 50, 60, mesmo na chegada da imigração alemã no Brasil, foi um dos pontos principais culturais mais importantes dos imigrantes alemães. E aquilo ficou na minha cabeça. Poxa, mas você escreveu o que sobre o Tio Taps, né? Aí, uma noite, eu lembrando um pouquinho da história também do meu pai, das colônias, né? Do interior de Santa Maria do Herval, Boa Vista do Herval, até Grande Porto Alegre, que no final dos anos 70, nós tivemos um grande processo de uma explosão do êxodo rural no Brasil, praticamente, e não foge da Grande Porto Alegre, onde nós, né, jovens, nós éramos 9 filhos dentro de uma família, e o que acaba acontecendo? Surgem as fábricas de calçado, e todo mundo vai trabalhar na fábrica de calçado, e os nossos pais acabam ficando sozinhos na plantação de batata, né? E aí surge todo esse processo. Aí, nesse momento, também surge o atravessador de batata. E nossos pais, eles não sabiam falar em português, só em alemão. Die konnten gar nicht sprechen, sprechen bloß Deutsch. Und dann was wollen sie dann machen? Sind die Leute die Kartoffeln kaufen und dann haben sie Preis. Então, o que eu falo? Que é justamente isso. Surge o atravessador de batata, que manda na plantação de batata. Os filhos vão trabalhar na fábrica e nossos pais ficam na plantação. Mas o atravessador faz o que ele acha que ele tem que fazer. Quando tem batata, tem preço. Quando não tem preço, tem batata. Sem Kartoffeln ist Preis. Sem Kartoffeln ist kein Preis. Ist alles kaputt, das Dings, né? Nós vimos em uma marra, né? Quem assistiu o primeiro espetáculo já identificou, então, o Carlos como Edvino na peça, né? Já fez um pouco do personagem. Isso, aonde tem aquela cena onde ele está indignado com o atravessador de batata e acaba fazendo essa indignação dele aí pro público, né? E realmente tem essa identificação também do público. No nosso estado tem uma porcentagem muito grande de imigrantes alemães, né? Então acaba tendo essa identificação com os personagens, né? E tu sabe que essa explosão do êxodo rural no final dos anos 70, ela acontece muito na região de vocês aqui também. Se nós pegarmos, tem uma cidade chamada Alecrim, que até naquele momento ela tinha 1.500 habitantes. Quando começa a explosão do calçado, acontece a mesma coisa com nós da batata lá. Acabam ficando na cidade, segundo a minha pesquisa, 600, 700 habitantes. A cidade praticamente desaparece naquele período, no final dos anos 70. E eu não sei se... não tenho um dado específico para isso, mas o que a gente ouve falar... Novo Hamburgo, acho que foi onde mais acabou indo gente de Alecrim, porque não é difícil tu encontrar um de origem de Alecrim lá, né? Então... A própria Dois Irmãos, né? Dois Irmãos, que é a nossa cidade de origem, assim, tem muita gente da região das Missões que foi para lá, né? Para tentar essa vida diferente, no caso, né? Para viver propriamente do calçado também. Santo Cristo,
celular, várias cidades, né? Que então dá essa explosão. E aí o Tilt Tables ele surge um pouquinho bem naquela ideia de resgatar o folclore, mas aplicar ele numa questão social da questão da explosão do êxodo, né? Então isso é uma questão muito legal. E agora essa segunda versão, ela quase que dá um pano de fundo de volta, né? Onde a segunda versão faz com que o Edwin pense o seguinte: não, eu vou ficar na agricultura e eu vou plantar com estufa, eu vou me inovar, eu vou querer que a minha filha Teresa vá fazer faculdade, que o Nene vai fazer faculdade. Então acaba se transformando numa versão inversa. Claro que daí tem a última caçada do Tilt Tables, né? Que daí o gênio do Miro, né? Eu sempre brinco, falo muito sério isso, que nós não somos humoristas, né? Nós somos atores de teatro fazendo humor, né? E isso me agrada muito. A gente dividiu o palco com um grande talento, que nem o Cristiano, que nem o Odair, que são pessoas que sabem o que a gente está falando, sabem viver a época do espetáculo e, ao mesmo tempo, transformar isso numa grande comédia. Eu acho que esse é o grande ganho da companhia. Mas isso tu só faz quando tu tem um elenco de responsabilidade, um elenco que entende que é teatro e não é show de humor. O escritor ele tem a sua importância, mas o elenco também ele é fundamental. Você pega, por exemplo, aí espetáculos que foram de TV, o Chaves, que ficou tanto tempo. Parecia que cada ator nasceu para aquilo, né? E no caso de vocês a gente vê isso também, quem assiste ali realmente não parece ser um personagem, parece ser pessoas que estão realmente, que viveram aquilo, que são aquilo. E aí a gente tem o Miro que o Cristiano interpreta, digamos assim, que vive. Eu gostaria que tu falasse para nós também um pouquinho dessa recepção das pessoas contigo, Cristiano, com o Miro, como é que essa aceitação das pessoas? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, tem essa questão da identificação, né? As pessoas se identificam muito e a gente fica, assim, pasmo como as crianças gostam dos personagens do Miro e do Nene. Sabe? Muitas vezes a gente tem o público da própria criança que arrasta o pai e a mãe para o teatro para vir assistir a gente porque gosta muito do Miro e do Nene. Né? Eu digo do Miro e do Nene porque tem essa identificação, essas crianças, assim, né? E como é legal, né, tu ter essa proximidade assim com essas crianças e propriamente também até com os adultos, né, que viveram e que passaram por isso na colônia, né, que foram tomar banho no arroio, que foram andar de carrinho de lomba, né, e foram também caçar o Tilt Tables, né. Então acho que isso é muito bacana, essa aproximação, assim. O que mais acontece é a questão da identificação, né, dos personagens, né. E o Miro, ele tem alguma coisa do Cristiano também, assim? O Cristiano tem momentos que se confunde com o Miro ou não? Tem, eu acho que tem porque, né, é o personagem que eu mais gosto de fazer hoje na companhia, né? Eu acho que, mais uma vez, é identificação, assim, porque eu também fiz isso, né? Eu também cacei o Tilt Tables, eu também fui brincar no interior, né? Então, tem essa junção, né, do Cristiano com o Miro, né? E eu acho isso muito legal, cara, muito bacana. Com certeza. E Carlos, nessa caçada final agora do Tilt Tables, o Miro vai vir para Genro lá com a Teresa? Não vem? Como é que o pessoal vai ter que ir lá para assistir? Como é que tá? Olha, vai ter que ir para assistir, né? Porque quando a gente fala que é a última caçada, não é a última caçada do Miro, né? É a última caçada ao Tilt Tables, né? O Miro é muito apaixonado pela Teresa, né? E a Teresa, de uma certa maneira, gosta dele também, né? Ela tem essa dúvida, ela fica no meio daquele pai rígido que é o Edwin, né? Mas, ao mesmo tempo, o Edwin tem um bom coração, né? Então, eu acho que pode vir surgir uma terceira história, um terceiro espetáculo aí no casamento, quem sabe, ou não, no Miro. Depende da Teresa, se a Teresa vai aceitar, né? Tem tudo isso, né? Mas isso ainda não está pensado. Eu acho que o maior problema do Miro é o Nene, que fica ali atrapalhando, às vezes, quando começa a pintar aquele clima, ele chega... O Nene vem e dá aquele balde de água fria, né? Com certeza. Então, na sexta-feira, vocês estavam com um espetáculo aqui em Santa Rosa. Tem mais alguma agenda na região? O que podemos passar para o nosso telespectador? Como é que está essa agenda de vocês? Olha, a gente veio de uma turnê muito grande no Paraná. A gente ficou 13 dias no Paraná, terminando em Sarandi, nos 100 anos da imigração alemã que teve em Sarandi. Agora, então, a gente fez as missões.
E agora voltamos para casa. Vamos ficar um tempo em casa, a gente tem São Borja ainda, né? São Borja está aqui no próximo final de semana, né? Isso. E depois, em agosto, então, a gente faz a região de Santa Catarina, né? Vocês têm também uma curiosidade que é vocês, é a companhia mesmo que produz todo o show de vocês, né? Vocês não devem, não sei, eu pergunto para vocês, não deve ter algum incentivo de governo, as leis e coisas, vocês mesmo que vão à luta e vivem dos ingressos, daquela coisa da própria batalha de vocês, né? A companhia ela tem uma linguagem de trabalho. Na verdade, nós somos uma das primeiras companhias de teatro ligada à produção cultural no estado do Rio Grande do Sul. Eu sou talvez um dos primeiros produtores culturais nesse processo novo, tanto da LIC como a Lei Rouanet, os FACs, enfim. A gente tem pouquíssimo incentivo, né? A gente tenta sempre alinhar alguns projetos de lei. Muitas prefeituras, muitas entidades e produtores nos contratam para passar o espetáculo através de suas produtoras, né? Então isso também é muito bacana, né? Mas a gente tem que se produzir, né? A gente acaba fazendo toda a produção desde o início ao final. E não é muito fácil, né? Eu sempre digo, se não tivesse uma família, a gente pode dizer que a gente é uma família. Nossa empresa hoje é uma família que todo mundo pega junto, todo mundo trabalha. E não é muito fácil para a gente, né? Mas até é um pequeno desabafo, né? Infelizmente, nesse país, a gente não tem produtores culturais que gostariam de fazer uma formação de plateia, né? As pessoas geralmente pegam o que está muito na mídia ou só projetos de lei, mas aquela coisa de formação de plateia, né? Vamos pegar Santa Rosa. Pô, Santa Rosa tem um teatro de 1000 lugares. Isso é um presente para a cidade, né? A gente que viaja, o Cristiano sabe disso, a gente viaja praticamente de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, vários estados, e são poucos os municípios que têm um teatro, né? Então a cidade aqui tem um teatro, então já é um presente, né? Mas para vocês terem uma ideia, quando o Curto Arte vem para Santa Rosa, o Jair Cobb vem também com Jair, o Guri, o Micharia traz. São alguns espetáculos assim que enchem humor, um teatro ali, que acaba enchendo o nosso centro cívico aqui. Mas na maior parte nós temos o Sesc fazendo muita promoção de teatro aqui em Santa Rosa e faz no próprio Teatro Sesc, né? Teatro deles lá, que é para 130 lugares, e às vezes acaba sobrando lugar ainda. Então, porque parece que a população ela perdeu em algum momento esse costume de ir lá frequentar o teatro e acabar, digamos assim, se alimentando de uma coisa um pouco melhor do que se vê na TV todo dia. E aí fica uma crítica minha difícil, a isso, né? A cultura ela tem uma coisa muito interessante. A cultura ela não é diferente do que qualquer coisa nesse país, né? Em qualquer desenvolvimento. Vem da base da educação. No momento que você tem um processo de cultura e educação andando junto, ou educação e cultura, se você tem um espaço como o Centro Cívico de 1000 lugares, onde todos domingo à tarde tivesse um espetáculo infantil, ou durante a semana trouxesse a criança para o teatro, essa mesma criança que hoje tem 6, 7, 8, ou 10 ou 4 anos de idade, ela vai ao teatro, ela gosta do teatro. O Cristiano deu um exemplo maravilhoso, né? As crianças adoram o Miri e o Nene, entende? Então eu acho que é essa essência que falta, né? De que forma trazer esse público? Só trazendo o espetáculo infantil. Ele é o público de amanhã. Ele não vai deixar de ir ao teatro, ele vai aprender a ir ao teatro se ele tem a oportunidade. Se não tiver a oportunidade, ele não vai formar uma plateia futura, né? Ele não vai saber o que é isso. Isso. Nós tivemos talvez uma certa inversão, digamos assim, onde se confundiu o humor com uma coisa mais bagaceira, digamos assim, onde tinha que ser uma coisa mais pesada, e acabou daqui a pouco também afastando a criançada, fazendo aquela linha contrária do que deveria ser, né? Então, você pode ver o próprio humor de TV, ele é um humor hoje que é meio difícil de você assistir com a tua filha do lado. Então, precisa voltar, precisa ter mais companhias que nem a de vocês. O caso do Micharia, eu assisti um vídeo dele aí no canal oficial dele aí agora, 2 horas de um espetáculo que ele fez em Curitiba, que fantástico, cara. Piadas que eu conheço há 20 anos e eu dou risada cada vez que eu escuto. Mas que é contado de um jeito diferente, isso, né? Uma simplicidade dele, que aí é algo que eu vejo também aí no Curto Arte, uma simplicidade. E vejo agora, conhecendo vocês, quem fez
essa aproximação foi o Claudemiro Sorriso, onde a primeira coisa que ele disse, além do talento, ele falou da simplicidade, vocês da humildade. Então, realmente, a gente está vendo isso agora, conhecendo vocês também. E acho que aí também é um dos grandes sucessos, um dos grandes segredos do sucesso de vocês, né? A gente tem que tirar o chapéu também pro Beto, né, que é o diretor, né? A gente sempre, quando a gente monta espetáculos, é uma coisa que ele sempre fala, né? A gente sempre tem que buscar a essência e sempre cuidar para tu não sair desse escrachado, né? De tu não fazer um personagem onde simplesmente tu vai falar palavrão e coisa, né? Então, isso é um trabalho de direção também, né? E sempre ter essa identificação, né? De quem nós somos, né? Como a gente quer fazer. Então, por isso que hoje a Curto Arte, acho que também tem a gente é bem tranquilo, todo o espetáculo da companhia Curto Arte hoje, tu pode levar toda a família. Desde a criança até o idoso, não vai ter problema de palavrão, de maneira alguma, sabe? Que nem eu falei antes, tem as cenas lá digamos, do romance do Miro com a Teresa, mas é algo que é puro, é inocente, né? O Miro chegando para perto e naquela encabulado, se vai ou não vai. Então, é uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver todos os dias. Para aquele que não conhece ainda a Curto Arte, tem canais oficiais em redes sociais, YouTube? Tem como catar vocês lá? Tem DVD para comprar Pode comprar pelo site, tem o www.curtoarte.com.br, tem o Facebook, tem o da Hertha Klein, tem o do Til Tabas a Caçada Final, da companhia de teatro, né, Curto Arte, e tem também a página oficial da Curto Arte no YouTube, é isso, né? Isso, temos aí. Isso aí, aí faz o contato. Uhum. Quiserem contratar também, querem deixar algum telefone de contato para fazer esse contato aí e acabar contratando? Legal. 51-3564-4888. Né? Estamos então... E a gente trabalha com vários espetáculos, várias questões temáticas. Nós temos um trabalho super bacana sobre o autismo, sobre inclusão social, que aliás foi o melhor espetáculo do estado do Rio Grande do Sul em 2015, né? Que é o do Outro Lado da Cerca Mora um Amigo. Um trabalho bem bacana, se o pessoal quiser conhecer. Esse eu não conheço, é os mesmos atores? É eu e o Cristiano. Mas ele foge um pouco desse sotaque alemão, no caso, né? Já sai um pouco dessa linha de trabalho da comédia e tal, né? Ele também foi lançado o livro dele, né? Em 2015, 2016 também, né? E ele é um trabalho diferenciado da companhia, né? Um trabalho bem bacana, que ficou bem legal, né? Um menino autista e um senhor de idade que se aproximam através da leitura, né? Eles são vizinhos. E é um trabalho bem legal, que foi um sucesso. Tua grande inspiração pro Miro? Quando tu recebeu lá o script com ele desenhado, como é que tu chegou no... Cara, tu sabe que, assim, eu tenho muitos primos, né? Minha família é bem grande, assim. Então, eu acho que eu peguei um pouquinho de cada um, cara, assim, né? Eu tive uma sobrinha também que era muito engraçada, né? Que era a Thalia, assim, que trouxe a inocência. Eu acho que a questão da inocência do personagem, assim, aquela pureza, eu trouxe dessa sobrinha, sabe? De uma menina. Porque ela era muito engraçada ao natural, assim, com essa simplicidade dela e inocência, né? E eu tentei trazer isso pro personagem do Miro. Essa inocência, Então essa inspiração, assim, claro que a gente vai, ao longo dos anos de palco que a gente vai tendo, a gente vai aperfeiçoando e vai mudando algumas coisas, né? Em termos do personagem. E o Edvino? Edvino tem um monte, né? Se nós pegarmos ali nos anos 60, 70, onde os pais, o olhar era respeito. Não precisava fazer mais nada. O segundo, se fosse abrir a boca, já apanhava, né? São pais rígidos, né? Aqueles pais que querem a coisa certa, aqueles pais que buscam, e é claro, buscam um pouco da inspiração do meu pai, que foi plantador de batata, do Vale das Batatas, Batadetal, no Valahai, sinds de autumn onkom bis de hem. Né? Então, isso vem da essência do pai e os avós, enfim. Né? Então, são vários Edvin, né? Aquele cara que sofre um monte na agricultura, mas nunca desiste. Vamos lá, vai dar certo, nós não podemos parar, esse aqui é o nosso mundo, esse aqui é o nosso chão. E sempre tentando fazer com que os filhos, né, sejam um exemplo, né? E aí, claro, tem os vizinhos, que nem o Miro, né, que acaba assim, puxando a orelha do Nery um pouquinho, né?
Né? Ele fica naquele meio termo. Ou ele vai na carona do Miro, ou o pai consegue botar ele nos eixos, né? Mas tu passa um recado lá pro Eduvino que pra ele cuidar essa relação dos dois lá, porque o Miro vai estragar aquele guri, viu? Tá perto, né? Já estragou, né? Pessoal, eu quero realmente de coração agradecer a atenção de vocês terem vindo até aqui no nosso estúdio para nós gravar essa entrevista aqui e poder presentear o nosso público também com esse momento de conversa que nós tivemos e poder conhecer um pouquinho mais de vocês. Você falou uma coisa ali, assim, aquele povo trabalhador, né? E o Rio Grande do Sul, em geral, talvez nós catar vai ter um lá que gosta de ficar mais na rede, digamos assim. Mas 99,9% é um povo muito trabalhador, é um povo que se dedica, é um povo que é muitas vezes massacrado e está sempre levantando e indo atrás. E eu gostaria que vocês deixassem então uma mensagem agora de despedir também. Está chegando a eleição nesse ano, para que nós possamos pensar algumas coisas também e procurar um país, um estado melhor, né? Olha, eu sempre digo assim, né? As eleições são muito sério, né? A gente tem a mania de dizer que a gente não gosta de política, a gente não quer de política, que todo mundo é igual, e não é todo mundo que é igual. Eu acredito muito no ser humano e eu acredito muito num sistema. Eu acho que a gente tem que achar o sistema certo. E eu acho que nós estamos atravessando o melhor momento da política brasileira nos últimos 50 anos. Eu acho que nós estamos atravessando um processo de que, infelizmente, ele não é de hoje. Ele já vem de muito tempo de estrada. E hoje nós estamos, graças a Deus, acordando e enxergando alguns pontos negativos. Eu acho que é um momento mais importante essas eleições de 2018, porque eu acho que agora é a hora de a gente escolher certo. E realmente não ter medo de escolher certo, né? Tem novas gerações chegando, os novos políticos chegando. Se eu posso fazer um apelo, o único apelo que eu faria, que quem pode nos dar candidato certo para votar são os partidos. Então, os partidos que escolhem os seus candidatos certos. Na dúvida, não coloca o cara ruim lá, coloca o cara bom para nós votar. Bota um cara novo, bota aquele cara que não está 3, 4, 5 mandatos lá, que nós já sabemos como trabalha e por que trabalha desta forma. Então, a única coisa que eu digo assim, para votar certo, temos que ter candidato certo. Então, quem pode fazer isso por nós são esses quase 50 partidos políticos que estão aí. Se nós não temos como votar certo, né? Mas tem muita gente boa, temos que acreditar no Brasil, e eu deixo esse recado. Eu acho que acreditar no país, nós vamos ter que acreditar, nós vamos ter que votar. Então, eu acho que é um momento bom, é um momento que nós temos a oportunidade de começar uma nova geração política nesse país aí. Eu acho que também a gente tem que levantar a cabeça, né? Muitas vezes a gente anda desmotivado, anda para baixo, sem muita força para seguir, né? Mas eu acho que a gente tem que levantar a cabeça, pensar positivo e tenho certeza que essas eleições aí, que nem o Beto falou, né? Vai ser um marco muito importante para a gente aí e eu acho que é a questão de pesquisar mesmo o seu candidato, saber em quem você vai votar, né? Isso é muito importante. Pesquisar mesmo, olhar. Hoje a gente tem o Google ali, vai ali, pesquisa quem é o cara, o que o cara já fez, se ele fez algum projeto. Eu acho que isso é fundamental. E é assim que a gente vai escolher um futuro melhor para o nosso país. Escolhendo o candidato certo. Que muitas vezes são personagens também. Tem muitos, né? E olha, às vezes ganham de muitos atores, viu? Os caras às vezes são umas feras. São bons, hein? Não tem jaula para tanta fera que nem às vezes a gente encontra. Muito bem, meus amigos, esses foram então Carlos Alberto Klein e Cristiano Schenkel, da companhia Curto Arte, e agraciando vocês aqui com alguns minutos de muita risada, com certeza. E quem não conhece, procura lá nas redes sociais deles aí, que vale a pena conhecer um pouco mais deles. Muito obrigado.